Vamos lá. A expectativa era uma, a realidade foi outra, mas estando tudo dentro do programado. Olha, eu acertando mesmo tendo errado. Vamos para mais um episódio! Gente do céu, já estamos no episódio 37. E eu confesso que a inspiração está sendo tanta que eu não sei dizer quando que será o último dessa primeira temporada. Mas vamos indo. Enquanto tiver tema para esse ano, a gente vai soltar ainda esse ano. Mas ó, já aviso para vocês aguardarem e criarem grandes expectativas, porque tá muito legal os próximos episódios. E o de hoje também. Vamos falar hoje sobre etarismo. Falamos um pouco no parte 2 do Elas no RD e no parte 1 também. Até porque o grupo Elas no RD é um grupo muito diverso. Tem mulheres de todas as idades. Tem muito novinha, tem mulheres mais velhas, tem mães, temos solteiras. Então, assim, É um tema muito necessário e muito importante, e eu não pude não falar disso. Até porque a idade para as mulheres funciona de um jeito diferenciado. Então, eu como mulher não podia deixar de falar sobre esse tema que é tão importante e tão atual, não é mesmo? É sobre isso. Ah, como é bom retocar o cabelo, né? Eu me sinto outra pessoa. Meu cabelo é muito raro. Você vê que no vídeo tá parecendo preto azulado, mas tudo bem, vamos lá. Cabelo muda, né? A gente muda, o cabelo muda, tudo muda. Gente, vamos lá. Experiência versus modernidade. Será que tem que ser versus? Será que não existe mulheres experientes que se modernizam? Eu acho que eu não preciso responder essa pergunta, né? Precisamos mesmo colocar esses dois tipos, ou sei lá, gêneros, não sei como é que eu posso intitular isso, características, como competidores entre si. Eu acho que faz muito sentido a gente trabalhar esse tema junto. Até porque quem se não se moderniza fica para trás. E quem fica para trás não consegue emprego, não consegue contatos e não consegue tanta coisa. Então, acho que, assim, não tem como a gente colocar isso de lado, sabe? Quantas vezes a gente não ouviu pessoas falando nos anos 2000 que nunca teriam celulares? Não teve como não se render. Minha avó ainda se rendeu bastante. Minha avó foi ter o primeiro celular dela faz pouquíssimo tempo. Mas ela percebeu o quanto era importante. Para coisas simples, como, por exemplo, a gente marcou um passeio de ir na praia uma vez. Como é que a gente ia se encontrar se não fosse com o celular? Se a gente já conhecesse o lugar, que não era o caso para mim, por exemplo, que tem na Jabaquara fazia anos que eu não frequentava, como é que eu ia saber? Ah, mesmo que ela falasse, eu tô numa banca tal. Como é que eu vou saber que banca é essa? Tem 300 bancas ali pelo arredor. Tudo bem, não tem tantas bancas, dava pra mim pedir um aula, mas olha o quanto é importante. Às vezes a gente se perde por besteira e às vezes é só uma mensagem. Uma vez eu fui pedir uma ajuda pra minha mãe do coração, para levar uma encomenda que eu fiz uma venda pelo Enjoei. E aí eu ia conseguir encontrar uma amiga que tinha um compromisso. Eu falei, entrega para ela, que aí a gente se encontra e eu consigo pegar mais fácil do que eu ir até a casa, né? E os meus pais para buscar. E aí que quando ela foi, ela falou assim, ela não gosta de andar com o celular na rua, ela morre de medo de assalto. É mais depois que eu dei um celular para ela na época da geração atual e tal, aí ela ficou com mais medo ainda de perder ou acontecer alguma coisa com o celular. É aí que quando eu pedi isso pra ela, eu já avisei, eu falei, segue o celular, porque qualquer coisa, gente, dá um desencontro. Minha amiga ficou esperando meia hora no portão, ela não aparecia, porque ela se distraiu conversando com meu pai, então tudo bem, isso é coisa que acontece. Mas se ela tivesse com o celular, eu não tinha feito a minha amiga esperar meia hora. Sim, isso é um dos poucos exemplos que a gente tem que não dá para ficar sem celular. Infelizmente, é uma realidade, assim, não dá pra gente fugir disso. Logo, a gente também não pode não se modernizar. Então, passou da hora da gente achar que pessoas mais experientes são pessoas que não são modernas. É porque elas precisam. É claro que, assim, a gente tem, de acordo com a nossa geração, a gente tem formas diferentes de se atualizar. A gente não encara uma novidade com tanta normalidade quanto a geração Z encara, eu acho. Porque, por exemplo, eu sou geração Zillennial e eu tenho muita dificuldade de encarar ainda a câmera. Não é uma coisa fácil ainda para mim. Não é uma coisa tranquila de lidar. Se é que eu posso chamar assim, mas eu não consigo. Uma geração mais nova
por mais tímida que seja, já tem mais facilidade. Eu conheci adolescentes muito tímidos que não legavam uma selfie, não legavam um vídeo. Então, assim, é muito diferente. Eu nunca vou, eu nunca vou esquecer que na faculdade a gente estava conversando e era uma turma muito mais nova. E aí, do nada, porque eu demorei 3 anos, né, para começar a cursar a faculdade. Que hoje é muito comum, inclusive. Você não vê tanta gente nova já indo de cara no curso. O que é bacana. Eu acho que não tem nada a ver você entrar logo de cara se você não tem certeza ainda do que você quer, do que você deseja fazer o resto da sua vida. Então, eu acho muito bacana que você espere para ter certeza, porque é um investimento muito alto que você faz. Mesmo que você ganhe bolsa. É um investimento alto do seu tempo, da sua mente, de uma fase da sua mente que está muito fácil de aprendizado. Então, não dá para você desperdiçar com qualquer coisa. Apesar de conhecimento nunca ser demais. Mas, eu acho muito bacana que hoje em dia demoram muito mais tempo e isso não é mais um problema. Eu vi um senhor de 68 anos ou 78, eu não tenho certeza, que está no primeiro ano do curso de medicina. E aí perguntaram assim para ele, quantos anos o senhor vai ter quando se formar? E aí ele respondeu a idade e tal, mas ele falou, seria o mesmo tempo que eu estaria em casa sem fazer nada. Aliás, eu assisti o Domingão com o Book esse final de semana, e teve um senhor lá de mais de 60 anos que deu um baile de conhecimento, de educação e de, sei lá do que eu posso falar. Ele chegou até, acho que 7 perguntas de 15, sem pedir ajuda. Ajuda do programa lá que eu digo, né? Que é o de fazer uma ligação, de deixar metade, tipo, de 4 opções de resposta, deixar só 2. Enfim, tinha umas opções bem assim, do que é ser um milionário. E eu achei muito bacana, porque, cara, ele sabia de um tudo. Ele sabia sobre escola de samba, a primeira mulher que recebeu o prêmio Nobel de Letras, ou a primeira mulher que foi eternizada no... Ai, não lembro agora qual foi a pergunta. Mas ele sabia coisas muito diversas. E isso que é muito legal. Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente falar sobre o etarismo, e sobre o etarismo feminino. Porque a mulher, ela é envelhecida muito mais rápido que o homem. O homem, ao envelhecer, ele se torna um cara interessante, porque ele é mais experiente. O homem grisalho é charmoso. A mulher grisalha é velha. A mulher que envelheceu tá passada. O homem que envelheceu tá maduro. Então a gente precisa falar sobre isso. E eu vou falar no sentido do intelecto mesmo. Eu não vou nem citar a parte ou a questão do padrão estético, porque eu acho que aí o assunto vai muito mais profundo e não estou no lugar de fala também. Eu teria que convidar pessoas para falar um pouco mais sobre esse aspecto e da visão de mundo que elas têm por estarem neste lugar. Mas eu sinto isso na pele, porque no começo, quando eu procurava emprego, minha idade não era obstáculo. Por mais que eu visse pessoas às vezes mais novas pegando a vaga, eu não vi isso como um problema, porque eu também era uma pessoa jovem. Eu só não era tão jovem, então tudo bem. Eu acho que fazia parte do circuito. Mas a partir do momento que eu agora passei da fase dos 30, é uma coisa que começa a me preocupar. Que uma pessoa de 40 anos no mercado de trabalho é completamente diferente de uma pessoa de 20 anos. E eu tô, né? Tudo bem que por enquanto eu tô mais perto dos 30 do que dos 40. Mas isso não vai demorar para chegar. Então eu já tô percebendo essa mudança, não em relação a mim, mas em relação a colegas de trabalho, a pessoas conhecidas ao meu redor, a histórias que eu ouço falar, seja em TV, seja pessoalmente. Então, está cada vez mais distante da nossa realidade de aposentadoria, não só em relação à aposentadoria em si, também vai estar muito distante, eu nem sei se eu vou conseguir essa proeza, mas em relação à aposentadoria de parar de trabalhar. A mãe não tem ideia de quando vai parar de trabalhar. Meu pai, ele, por mais que ele já esteja aposentado, ele nem pensa em parar o emprego também. Porque a somatória dos valores melhora muito a qualidade de vida deles. Então, olha que maluco a gente pensar nisso. E aí significa que eu fiz até um post recentemente no Instagram sobre isso, que existem cada vez mais pessoas mais velhas procurando por estágios, por exemplo, porque eles estão procurando novas carreiras. Tem o filme O Estagiário, que inclusive foi até a imagem desse filme que eu coloquei no post. Eu vou deixar aqui no link, na descrição, o link do post do Threads. E a bacana desse filme
é que esse senhor, ele estava aposentado e ele estava cansado de não fazer nada. E eu entendo ele um pouco, porque eu sempre paro para pensar que mesmo se eu enriquecesse do nada, ganhasse na loto, sei lá, qualquer coisa do gênero, eu sempre penso que eu não conseguiria ficar sem fazer absolutamente nada. Penso que eu teria uma qualidade de vida muito melhor, que eu tiraria mais férias por ano, que eu viajaria mais. Mas fazer exatamente nada é muito pouco, muito raso. E me deixaria sem expectativa também de vida. Por isso que tantas pessoas ricas têm depressão. Porque não têm do que se ocupar, porque não precisam, não necessitam se ocupar. Então, pensando nisso, no filme O Estagiário, o que eu acho muito bacana é que ele viveu a vida, ele trabalhou a vida inteira numa fábrica, acho que de cartas. Acho que a fábrica fabricava selos. Era alguma coisa assim. Eu sei que hoje em dia era completamente inviável a experiência dele. Tipo, a experiência do que ele fazia em si não fazia muito sentido. Só que, gente, todos nós sabemos que a nossa experiência do trabalho nos ensina muito mais do que só o que de fato a gente executa. Um líder hoje, um gerente, um diretor, e qualquer que seja seu cargo de liderança, ele exige muito mais do que você só saber o que a sua equipe precisa executar. É muito importante que você tenha um presidente que saiba a funcionalidade do estagiário ao gerente diretor da sua empresa. É muito importante que ele saiba a importância e as qualificações necessárias para cada um. Eu acho que enriquece muito mais o trabalho dele e faz ele entender um pouco mais o cenário de liderança. Mas a experiência que ele adquiriu até ali de como lidar com pessoas é muito mais relevante do que qualquer sabedoria de produção. Tudo é importante, eu não estou desqualificando nenhum deles. Mas a gente eternamente vai lidar com pessoas. Eu vou cursar veterinária porque eu prefiro lidar com bichinhos do que lidar com pessoas. Os bichinhos vão ter donos. De grande porte vai ter os fazendeiros, os de pequeno porte, os domésticos vão ter seus donos. Não tem como a gente escapar. Então, é pessoas lidando com pessoas. Eu trabalhei com um parceiro na minha consultoria que era de cursos EAD e por conta disso eu acabei fazendo alguns cursos que eles ofereciam. 2 deles, que foi o que eu fiz, foi de PNL e de inteligência emocional. Na época, eu pensei, cara, qualquer conhecimento é válido, então eu vou fazer porque é legal, é bacana eu saber. E hoje se tornou pautas necessárias no dia a dia. Fiz um curso de liderança feminina que tinha essas matérias. Tinha um módulo só de inteligência emocional e tinha um módulo só de PNL. Eles chamaram também de CNV. PNL é Programação Neurolinguística, que é como o nosso corpo fala. Então, eu aprendi no curso, sabe aquele velho lema do falando eu tô um ursinho de pelúcia e as pessoas me entendendo eu tô um dinossauro Rex? É tipo isso. Então, não é engraçado você falar normalmente e as pessoas interpretarem que você está sendo ignorante. Tem alguma coisa de errado na sua comunicação. E por isso que existe o curso também de comunicação não violenta, a CNV. Então, por que é tão importante a gente ter esses conhecimentos de inteligência emocional, de comunicação não violenta, de PNL, que é programação neurolinguística, como lidar melhor com as pessoas. Eu lembro que com PNL eu aprendi a lidar melhor com os meus pais. Porque eu batia muito de frente com eles e não resolvia. Eu não sou mãe deles. Eles continuam sendo meus pais, mesmo envelhecendo e ficando mais teimosos e querendo fazer coisas que eu não digo. Mas eles são adultos e, graças a Deus, estão com a sanidade mental em dia. Então, se eu tivesse interferência, não tem por que eu me meter, não tem por que eu julgar. Então, esses cursos são muito necessários para a vida e para a vida do trabalho também, profissional também. Porque se você não souber lidar com pessoas, a sua equipe não funciona. Tem 1001 pesquisas que vocês podem jogar no Google que vocês vão encontrar. Pessoas felizes, elas ultrapassam as metas. Trabalhadores contentes e satisfeitos com seu ambiente de trabalho são muito mais proativos. Dá vontade de entregar mais. Quando você está feliz, quando você recebe um presente, quando você é valorizado, quando você não precisa pedir um aumento, porque seu trabalho já foi reconhecido. Um tipo de coisas que eu aprendi na liderança feminina que eu percebi o quão é importante, mas principalmente o quanto as pessoas estão pecando por tão pouco. Gente, as pessoas criticando a escala 6x1. Sério que vocês vão criticar a escala 6x1? Meu pai trabalha nessa escala e ele não tem vida. Para a gente conseguir confirmar fora das férias dele, final de semana junto, ele tem que trabalhar por uma semana inteira.
para folgar 2 dias seguidos. Então, assim, é complicado. Eles folgam o Natal, mas tem que trabalhar a semana inteira do Ano Novo. É muito difícil. E eu não querendo diminuir, eu já falei disso num episódio, inclusive, do pod que eu já falei, mas a minha infância foi muito dura, porque eu não tive os meus pais presentes. Minha mãe foi numa escala 7x7, né? Porque ela era doméstica na época, e ela foi doméstica na época que a lei não estava nem aí para as domésticas, né? Depois que foi aplicada algumas leis e a vida dela melhorou um pouco. Mas o meu pai, nessa escala, eu deixei de aprender a andar de bicicleta, por exemplo. Porque quando eu estava começando a aprender, eu já estava andando há um tempo com as rodinhas, e aí eu ia tirar as rodinhas. Quando eu estava começando a tirar, eu lembro que eu tirei um dos lados, ele não conseguiu mais folgas aos domingos, então era muito complicado. E eu não tinha eles no meu dia a dia de ajudar numa lição de casa. Ele ajudava nas folgas, ele fazia o possível, ele, graças a Deus, foi um pai super presente. E ele super ficava em cima de saber do nosso boletim, das coisas e tal. Mas era o que eles podiam dentro do possível. É uma escala que não permite viver. Ninguém consegue marcar médico de final de semana. Existem médicos que você só marca na semana. São um tipo de coisa que, enfim, só vivendo o que... Eu vi um cara rico falando no vídeo, não sei se ele é rico de verdade, né? Mas eu vi ele falando no vídeo no Instagram, acho que foi ontem. E todo rico, jovem, tipo, sei lá, aos 18 anos, devia ter uma vida de pobre durante um ano, pelo menos, para ele entender como é viver na pele. E entender porque é tão importante isso que o ministro fez de até quem ganha 5 mil não declarar imposto de renda. Isso é muito importante. E só quem vive isso vai entender. Quem vive isso vai perceber a diferença. Porque no final das contas, ao invés de 5 mil, você recebia 3.800 e alguma coisa, por conta do imposto que você tinha que declarar e pagar. Então é muito duro, é muito difícil. E é muito complicado. E por isso que eu achei tão importante a gente falar sobre etarismo. Porque, mais que pareça que eu tenha fugido um pouco do assunto, isso significa que as pessoas mais velhas vão cada vez mais precisar entrar no mercado de trabalho. Então, eles vão sim estudar assuntos novos, modernos, e vão sim ter que se integrar no ambiente de trabalho. Mas, gente, se tem uma coisa que eu aprendi no filme do estagiário, mas que eu vi na vida, vivenciando, conforme fui entrando em lugares onde tinham pessoas mais velhas, é que elas têm muito a agregar. Porque lidar com pessoas, não tem alguém que saiba lidar melhor com pessoas do que pessoas mais velhas. É claro que pessoas são pessoas, e às vezes é difícil lidar, tem pessoas mais velhas que também são complicadas de lidar, e eu não estou descartando isso, não. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente sempre vai ter o que aprender com outra pessoa. Não importa a idade que ela tenha, não importa o tempo de experiência que ela tenha. Quanto mais experiência, eu te garanto que é melhor, que não tem como ter erro. Essa pessoa vai ter muito a ensinar e agregar à equipe. Eu tenho absoluta certeza. Igual as meninas do Elas no RD que falaram, a Cris e a Babi falaram muito sobre isso. Eu aprendo muito com os meus estagiários. As pessoas, os mais jovens, quando vão agregando na equipe, é muito bacana a troca que a gente tem. E eu tenho certeza que essa galera jovem que elas estavam elogiando, falando tudo isso, tem o mesmo a dizer sobre elas. Porque o tempo, gente, ensina a gente a lidar cada vez melhor com as pessoas. Bom, mas enfim, essa troca, andar junto, vai muito além e vale muito a pena para ambas gerações, para todas as gerações, e só tem a agregar. Mas por que tudo isso é tão importante? A população está envelhecendo cada vez mais, foi o que eu disse. Um aumento de 4,9% comparado a 2022. Com 2020, gente, 4,9%. Isso é muita coisa. A gente está falando de pessoas capacitadas no mercado de trabalho. E aí você me fala, ai, Priscila, mas são pessoas mais velhas, aprendem mais devagar, também precisam de um tempo maior de aprendizado. Gente, ninguém encara algo novo de forma rápida. Ninguém. Se tem uma coisa que eu tenho notado cada vez mais, é que cada vez mais as pessoas que são novas no trabalho, que acabaram de ser contratadas, têm mais medo de serem mandadas embora, porque a cobrança tá maior de você aprender logo. E tá muito errado isso. E tudo que é novo é diferente. Quando você tá na rotina, você vai fazendo no dia a dia, você vai aprendendo. Talvez você erre no caminho. Minha primeira semana de estágio deu um prejuízo de 30 mil reais pra gente que tava trabalhando. Porque não me instruíram direito a preencher um plano de mídia. E eu não entendi. Tinha muitas fontes, o que é muito errado. Tem mais de uma fonte para preencher um documento. Tem que ter uma fonte principal. Que foi isso que me confundiu.
E todo mundo muito ocupado, não consegui pedir ajuda, enfim, deu tudo errado. Mas depois eu resolvi, corrigimos o problema. Mas tá tudo bem. O estagiário tá propício a errar. E a pessoa nova no trabalho também. Tudo bem. Essa cobrança é muito inviável. As empresas cobrarem agilidade cada vez mais está muito inviável. Ninguém vai crescer com essa velocidade da Lynx. Ninguém. Ninguém vai ganhar com isso. Nem a empresa, nem o funcionário. Porque não existe. Ninguém, um ser humano funciona assim. Gente, até um robô, ele precisa de um tempo para entender os comandos. A sua Alexa, depois de um tempo que você tem ela entende como você funciona. A minha tava dando nada para ligar minha TV todo dia no mesmo horário que ela começou a perceber que eu tava ligando. Só que isso começou a ser ruim, porque ela tava ligando assim de domingo a domingo. E aí tinha dias que eu não tava em casa. Quando eu chegava, eu tava a TV ligada. Inclusive, eu acho que voltou, porque ontem, sábado, eu saí de casa. E aí, quando eu cheguei, tava a TV na última altura, porque eu tinha deixado alto pra assistir um filme. Então, percebi já que ela ligou sozinha. O chat GPT, inclusive, dizem que quanto mais você conversa com ele, mais ele se otimiza. Gente, até um robô, estamos falando de seres humanos, mas até um robô precisa de tempo para se otimizar. Por que as pessoas têm que cobrar que em 2, 3 dias a pessoa já esteja hacker no ambiente de trabalho? Sendo que cada lugar é diferente. Depende do sistema que você usa, depende da forma que você lida. Muitas coisas, são muitos fatores que afetam esse tipo de desempenho de entrada. Em crescimento de 36,6% desde o início da pandemia, considerando o segundo trimestre de 2020. Gente, a pandemia foi uma virada de chave para tudo. Eu vou citar muito elas na RD, porque é muito recente, teve muitas incríveis ali naquele episódio. A gente viu quanto, para cada mulher ali do episódio, foi uma virada de chave completamente diferente para outra. Então, para as pessoas mais velhas também, porque se a gente teve medo de não vencer a pandemia, o Covid-19, imagina as pessoas mais velhas que a expectativa de vida já era bem diferente. Então, a maioria também saiu em gás de eu quero mais da vida. E não adianta, a vida custa, e custa caro qualidade de vida. A aposentadoria não dá conta mais dos nossos custos. E o trabalho não necessariamente deve ser algo ruim no dia a dia da gente. Eu mesmo, às vezes, falo que eu sou meio masoquista, porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço. Mas não é aquele... Não leve ao pé da letra aquela frase do trabalhe com que você ama e você não vai ter que trabalhar. Não, você vai trabalhar, vai ser exaustivo, você vai se estressar, tá tudo bem. É como a vida funciona, a vida adulta, seja bem-vindo. Mas nem tudo é um mar de rosas, mas também nem tudo precisa ser muito estressante. Eu tava conversando com uma amiga que nesses dias estava pé da vida que ela teve, que ela, inclusive, vai ter esse episódio ainda esse ano, que ela teve que montar um evento do zero em 10 dias, se eu não me engano, quando a RD rolava, inclusive. E aí ela disse que o mais estressante que ela teve de tudo foi lidar com o estagiário, porque a sensação que a gente tem é que a geração Z não quer trabalhar. E eu não quero generalizar tanto assim, porque eu conheço pessoas jovens que eu já trabalhei e são muito incríveis e bons funcionários. Mas a maioria das vezes é estressante. Eu tive um estagiário que, gente, era o ó. Eu tinha que pedir o básico para ele. Tipo assim, você tá olhando o que você me entregou, você viu que... Olha o cabelo como tá mal recortado. Olha essa luz. Olha como nas 3 imagens o vestido ficou cada um de uma cor diferente, porque você não padronizou a iluminação, o brilho de cada imagem. Tipo, eram coisas que eu até tive que chamar alguns amigos profissionais para questionar, porque eu me perguntava assim, é sério que são coisas que eu preciso falar? Eu mandava a imagem para ele, só falava assim, o que você acha? Aí ele falava do tamanho da fonte, ou da iluminação, ou sei lá, do que tava na cara. Eu falei, tá vendo? Eu acho que se você tá reparando logo de cara, então eu não tô sendo chata por querer que, sabe? Gente, isso é uma coisa que eu tenho pavor, eu, Priscila, é de falar pra pessoa o que ela tem que fazer. Eu tenho, ou vou a isso. É claro, se a pessoa não for nova, eu não tô tendo que treinar ela. Que aí, né, óbvio que eu tenho que dizer o que ela tem que fazer. Mas eu digo assim, a pessoa já tem, sei lá, 2 anos de trabalho. Você já sabe fazer, já sabe executar. É sério que eu preciso estar dizendo pra ela toda hora o que ela precisa fazer e como? Tipo assim, são coisas que não me entram na cabeça. E eu sinto que
cada vez mais essa mudança vai existir. E se a gente não mudar nossa mentalidade, não perceber o como isso é importante, vai ser cada vez pior. Olha que maluco. Meu pai dizia que quando. E a minha mentalidade foi muito parecida. Quanto mais tempo você passa na empresa, mais competente você é. Então, quando eu entrei temporária numa empresa, eu lembro que eu falei, cara, depois eles vão me efetivar. Aí eu era terceirizada na época. Aí eu falei, aí eu vou crescer lá dentro. E quando eu crescer lá dentro, eu entro na faculdade. Quando eu entrar na faculdade, aí eles vão me efetivar e vão colocar no meu cargo. Porque na minha cabeça, não importa a forma com que você entre. Na época, eu entrei como recepcionista. Mas na minha cabeça não interessava, porque eu ia conhecer pessoas e essas pessoas iam convidar para entrar. Então, eu podia entrar como ADM e cursando publicidade, eles me jogavam para marketing. Na minha cabeça era fácil assim. Só que não. Primeiro porque a minha empresa tinha uma cláusula horrenda no contrato, onde era proibido contratação de terceirizados, o que é um absurdo. Eu conhecia pessoas incríveis que tinham entrado, que eram super competentes. Tinha uma menina que era poliglota, para vocês terem ideia. Eles só tinham a ganhar por trazer uma pessoa que já conhecia. E nessa mesma empresa, eu tive esse grande exemplo que o presidente da onde eu trabalhava, não da empresa que eu era terceirizada, mas da empresa que eu trabalhava todos os dias, ele começou como estagiário. E, gente, se tem uma coisa que eu percebi com isso, é o quão importante era, porque ele era tão educado na entrada. Aí, quando ele esquecia o crachá, quando ele precisava passar pela catraca e tal, ele fazia questão de seguir todas as regras como todo mundo. Isso é tão importante, tem um peso tão grande em tudo. Porque quando você entende, você dá valor. Eu ouvi falar no EGD, uma pessoa, eu não lembro agora em qual palestra, porque foram tantas, mas eu lembro de uma palestra que uma vez perguntaram para uma moça da limpeza de hospital o que ela fazia. E ela falou, eu evito que as pessoas se infectem e fiquem doentes. O que você faz no seu dia a dia para mim? Eu limpo o hospital. E, gente, ela tinha toda a razão. Ela evita que as pessoas se infectem. Os doentes fiquem mais doentes e quem estiver acompanhando não fique doente. Quantas vezes a gente já não ouviu histórias de pessoas que se infectaram no hospital? Que pegaram uma infecção hospitalar? É mais comum do que a gente imagina. Já beberam sua água hoje? Pausa para a água. Eu acho que essa discussão ela é necessária, mas ela não deve ser banalizada. Pessoas mais velhas vão ter muita história para contar. Histórias com muito valores. Então, aqui eu não estou falando só de respeito, eu não estou falando só de educação básica. Eu estou falando de você aprender. Às vezes você não tá... Eu lembro até hoje, eu não estava sabendo lidar com meu pai. Meu pai é muito teimoso. E eu não estava sabendo lidar. Ele já tinha parado no hospital algumas vezes por conta da diabetes. E eu estava no meu nível hard de preocupação. Meu alarme estava diariamente tocando na minha cabeça, preocupada. Eu não estava sabendo lidar. Até que eu encontrei com uma vizinha aqui do meu prédio. E, sem querer, ela me deu uma baita lição de vida. Ela virou para mim e falou, na sua idade, eu era exatamente assim dos meus pais. E eu me arrependo muito. Porque hoje eu tô vendo meus filhos sendo assim comigo. Ela dizendo que os filhos dela meio que ficam vigiando para ela não beber, para ela, enfim, evitar isso. E, inclusive, eu tava encontrando ela tava voltando de um encontro com a irmã, ela tava bebendo, cerveja com a irmã aqui do lado. E aí os filhos dela estavam criticando, e ela achando aquela encheção de saco, e ela lembrou, cara, eu era exatamente assim com os meus pais. Meus pais perderam a vida e às vezes a gente não entende. Mas às vezes a gente chega numa fase da vida que não importa se aquilo faz mal. Eles preferem vivenciar aquilo do que ficar vivendo infeliz e saudável. E eu não entendi o peso disso, porque para mim, ter eles na minha vida não tem preço. Só que para eles tem. Para eles tem muito preço. E do mesmo jeito que eu melhorei um pouco a relação com eles por conta desse aprendizado, que o curso de inteligência emocional me ajudou muito, de PNL e CNV, mas ao mesmo tempo de uma conversa com uma pessoa mais velha, que já experienciou aquilo ou que está vivenciando aquilo. E o etarismo não seja pauta no sentido negativo. Não deixem de contratar pessoas só pela idade delas. Que você contrate as pessoas pelas competências delas. E, permito dizer uma coisa bem legal aqui. Eu vai estagiário, eu sei que a gente costuma contratar muito jovem, mas deixa eu falar um negócio aqui. Se tiver a oportunidade de contratar mais de um, contrata um jovem, mas também contrata mais velho. Você não vai se arrepender. A proatividade desse estagiário mais velho
Tá escrito que vocês vão conseguir encontrar em outro lugar, viu? Vocês não vão encontrar facilidade, essa proatividade. Até porque cheguei a essa conclusão também, hein? Proatividade tá sendo uma qualificação cada vez mais difícil de encontrar no mercado de trabalho. As pessoas não são mais proativas. Aliás, as pessoas estão cada vez mais fazendo o básico do trabalho. Eu fui contratada para fazer o quê? Então é isso que eu vou executar. E sabe por que tá assim? Porque as empresas não estão valorizando os seus funcionários. Gente, pelo amor de Deus, tem uma coisa que a pandemia ensinou é que a gente trabalha muito bem quando a gente está se sentindo bem. Então, deixa o cara trabalhar em casa. Dá um auxílio home office para ele. Manda um presentinho para ele, dá um day off no aniversário. Manda um presente para ele no aniversário. Quando eu fui contratada na agência que eu trabalhei à noite, me fizeram um questionário de snacks preferidos, tamanho de roupa, enfim, tinha uma baita lista lá de perguntas super aleatórias. Façam isso na empresa de vocês também. Quando esse funcionário cumprir uma meta, ou quando ele trazer uma novidade nova, receber elogio de alguém, remunere essa proatividade que ele teve. Incentive a proatividade na sua equipe. Gente, não é difícil ser líder, cara. Eu tinha uma mentalidade que era, mas não é difícil ser líder. Porque para você ser um bom líder, basta você ser uma pessoa empática. É verdade. E as pessoas mais velhas, em cargos de liderança, podem ter um pouco de dificuldade nisso, porque eles ficam naquele receio de perder o cargo, né, para essa pessoa mais nova que vai trazer modernidade e tudo mais. Mas se você for empático, se sua equipe gostar de você, eles compram brigas por você. E aí você não precisa temer nada, meu amor. Pode comprar o que você acha que é justo, pode lidar da sua melhor maneira com situações que você não vai se decepcionar. Isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês reflitam sobre esse tema, porque etarismo é algo que está na nossa realidade, vai estar cada vez mais no nosso ambiente de trabalho. E eu acho que tudo tem seu lado positivo e negativo. Tudo. E eu acredito muito que qual desses dois a gente for evidenciar mais é o que vai fazer valer a pena. Então, valorize a sua equipe, pratique o respeito igual a todos os gêneros e idade, e você verá um aumento de produtividade e de sucesso que não está escrito. E isso eu estou falando por experiência própria, mas pesquisas diversas têm isso. Inclusive, vou tentar pesquisar algumas e deixar aqui na descrição para vocês verem que eu não sou fonte da minha cabeça. É só porque eu gosto de me atualizar e ver um pouco sobre tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem comigo toda quinta-feira, às 18 tem episódio novo. Aguardo vocês. E o cheiro da Pri.